cheiro tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back. Senhoras e senhores, pra quem tava com saudade, estamos de volta com mais um Aperta o REC, o programa onde a gente conversa com o pessoal que tá jogando conteúdo sobre drogas, tanto no cinema, quanto na internet, quanto onde você puder alcançar com esses seus olhinhos marejados de cannabis. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o filme The Smoke Master. Nós estamos aqui com o Augusto e com o André, que são responsáveis pelo filme. Augusto e André, como é que vocês estão, galera? Tudo certo. E aí, pessoal? Opa, tudo jóia? Aqui é o André. Obrigado por ter convidado a gente. Tudo certinho, sexta-feira, né? Quer dizer, não precisa falar sexta-feira, né? Mas é isso, tá tudo Não deixa certo. de ser Vamos conversar. não deixa de ser uma sexta pra gente, né, irmão? A galera vai ouvir quando quiser e quando estiver disponível, mas sextou, né? Fala um pouco, né, da Sextou. biografia dos diretores que estão com a gente aqui. O André, ele se formou em cinema em 1999. Ele trabalha desde então com direção de fotografia para diversos filmes de curta e longa duração, além de séries ficcionais, videoclipes e programas de TV. Por muito tempo, foi também operador de câmera, gerando todo tipo de conteúdo e adquirindo vasta experiência no mercado audiovisual. Nos últimos anos, dedicou-se quase exclusivamente a projetos independentes e de baixo orçamento, onde a criatividade e a invenção são fundamentais. Praticante das artes marciais chinesas tradicionais, Baguazhang e Xi Yinquan, é assim, André, que fala? Tá certinho, Xingyi Chuan. Tem uma diferença, mas tá ótimo, tá perfeito. Nossa, pô, bacana, hein? Eu já li aqui, já achei interessante. Continuando a história do André, ele passou boa parte dos últimos 10 anos entre China, Hong Kong e Taiwan, estudando e pesquisando esses estilos. Essa pesquisa, bem como o intercâmbio constante com a cultura chinesa, auxiliam para a autenticidade do projeto. The Smoke Master é o primeiro longa-metragem que ele dirige. Agora, pessoal, falando sobre o Augusto, ele formou-se em rádio e televisão em 2000 e logo após fundou a sua produtora de vídeo, a Terceiro Ato Video Marketing, onde escreve, produz e dirige vídeos em diferentes formatos para fins corporativos, publicitários, eventos e redes sociais. Em sua experiência com pequenos setores de grandes empresas, acostumou-se a viabilizar projetos com baixo orçamento, utilizando-se da criatividade para entregar conteúdos inovadores e com um alto custo-benefício. Pratica a arte marcial chinesa Baguazhang há 5 anos. The Smoke Master é seu primeiro longa-metragem. Galera, olha só, currículos interessantes aí, 2 brasileiros correndo atrás de colocar o Brasil dentro dessa luta, né? Digamos assim, traçando um paralelo com um pouco do filme, dessa luta aí canábica, pessoal. Então, contem um pouco pra gente, brifa um pouco a galera que está escutando a gente sobre o que é The Smoke Master. Bom, gente, Augusto falando. O Smoke Master, o Mestre da Fumaça, é um filme de Kung Fu e também é um stoner movie, um filme, né, um filme de maconheiro. A gente presta homenagem aos velhos filmes de Bruce Lee, de Jack Chan. A gente presta homenagem ao Pineapple Express, The Big Lebowski, o Cheech Chong. Então, essa é a ideia do filme. É um filme de ação e é um filme de comédia para toda a família canábica. Foda. Acho que o Augusto explicou bem. O filme ataca essas duas frentes mesmo. Assim. Ele é basicamente um filme de Kung Fu. Para quem assistia ali nos anos 80, nos anos 90, que ainda passava até na Bandeirantes, passava na TV, ele segue aquele caminho tradicional da cinematografia de Kung Fu dos anos 60, 70 e 80 ali, e só que apimentado, né? Apimentado com cannabis. Cheio de terpenes, vamos dizer assim. Irado, caras. Assim, não é de agora, né, esse envolvimento da cannabis com o Kung Fu. Quando o Gustavo me passou um pouco do briefing, eu lembrei na hora da galera do rap, o Wu-Tang Clan, que eles eram um grupo de rap que era fissurado pra caramba também em filmes de Kung Fu e artes marciais, né? Principalmente aqueles mais, como eu posso dizer, mais referenciados, né? Aqueles mais raizões. E, porra, é muito maneiro, né? E tem tudo a ver. Pô, tu tá doidão. Tu vai ver a galera dando aqueles golpes alucinantes. Tem pouca coisa melhor que isso pra se fazer quando se tá chapado. E, pessoal, como é que é? O filme se ambienta onde? Como é que se traça essa discussão aí no filme de vocês? Bom, a história é o seguinte.
A gente tem um personagem que, para sobreviver à maldição das 3 gerações, que é uma maldição famosa da máfia chinesa, que você vai morrer seu filho, vai morrer seu neto. Para ele sobreviver a esse dia de luta, ele precisa treinar com o Mestre da Fumaça. O Mestre da Fumaça tem um estilo milenar, que tem mais de 3.000 anos, e ele vai ter que ensinar toda a técnica da fumaça para ele sobreviver à sua luta final. A ideia basicamente é, em vez de você fazer encera o carro, pinta a cerca, ele tem que enrolar uns baseados, deschavar os baseados, faz tudo de novo, tá errado. Essa é a ideia. Que foda. É, Irado. acho que o Augusto falou bem, mas é importante salientar que o exemplo que ele deu, que é o encera o carro, pinta a grade, que esse é uma referência ao Karate Kid. Na realidade, nosso filme é muito mais inspirado nos filmes chineses do que no Karate Kid propriamente dito. O Karate Kid que bebeu na mesma fonte que a gente bebeu, e eles beberam antes de nós, né? Mas é uma boa maneira de explicar como o filme se dá. E espacialmente o filme, apesar de ter rodado na Serra da Bocaina, que é aqui entre Rio e São Paulo, né? A gente chama de um não lugar, um Shangri-La. Então, parte do filme é em São Paulo e parte do filme é um pouco mais perto da China, mas não na China. É basicamente isso. O André tem razão. O filme é bem mais próximo do Drunken Master, do Jackie Chan, um filme antigo do Jackie Chan feito ainda quando ele morava em Hong Kong, do que o Karate Kid, que nem é Kung Fu, é Karate, né? O Jackie Chan mesmo transformou o Karate Kid em Kung Fu ultimamente, mas o nosso filme está muito mais próximo do Drunken Master, que é o mestre bêbado, que ele luta o boxe bêbado e tem que inchar a cara para lutar, a gente tem que fumar maconha para lutar, essa é a ideia. É o maconheiro funcional. E esse filme, o Drunken Master, ele foi um filme que, para quem não assistiu, no Brasil, acho que ele ficou conhecido como Mestre Invencível, que é essas traduções que o Brasil costuma fazer, em vez de um mestre bêbado, que seria mais divertido. Mas foi o filme que fez o Jackie Chan aparecer mundialmente. Até então ele era um dublê, ele fazia personagens pequenos, mas a partir do Drunken Master ele ganhou uma notoriedade, então tanto que a gente acabou assistindo esse filme e nos influenciou muito, assim. Pô, muito foda, galera. Inclusive, esse aspecto, né, de mostrar que o usuário de alguma substância também é um cidadão, vamos falar assim, útil, né, e comum, normal na sociedade. Pode ser seu primo, pode ser seu irmão, sei lá, pode ser seu pai, sua mãe. Isso é uma ideia super interessante e ajuda a desmistificar bastante os estereótipos que lançam em cima do pessoal que usa substâncias, né? E que assim, vamos falar legal? Somos todos nós. Porque se a pessoa não usa cannabis, ela usa o café. Se a pessoa não usa o café, vez ou outra, ela toma uma birita. Ou então algum remédio, né? O remédio não deixa de ser uma droga para se manter útil, funcional e da maneira que ela quer, né, performar na sociedade. Acho a referência interessantíssima. Mas eu pergunto para vocês, fazer um filme falando de maconha em um dos únicos países da América Latina que ainda não legalizou. Isso com certeza é uma luta que precisa de bastante arte marcial aí para tu chegar numa vitória, né? Como é gravar um filme desses, galera, no Brasil, que até pouco tempo atrás era o Brasil de Bolsonaro? Como é essa situação? Nossa, concordo plenamente. E na verdade, assim, desde que a gente começou, teve ideia em 2018 ali, estava escrevendo o argumento do filme ainda, e isso foi uma questão. A cada novo passo que a gente dava, a gente pensava como vai ser filmar isso no Brasil. Que tipo de receptividade a gente vai ter, que tipo de bloqueio a gente vai encontrar no caminho. E a gente foi dando nossos pulos, né? O filme está pronto, a princípio, pela nossa pesquisa, é o primeiro longa stoner mesmo brasileiro, apesar de ele ser parcialmente Kung Fu, parcialmente stoner, mas foi bem difícil. A gente optou por não pegar, não participar das leis de incentivo, para ninguém apontar o dedo para a gente, falar, olha lá, fizeram um filme de maconha usando dinheiro público, você entendeu? A gente optou por esse caminho, assim. Além disso, o mercado e a pressão do mercado é para que a gente coloque esse filme para uma idade menor, né? Porque vende mais, facilita o caminho do filme. Pelo menos 16, 14 que sai, e a gente desde sempre falou, é um filme para adulto. Então, desse jeito, a gente tem uma certa liberdade de fazer o que a gente quiser. É livre, é uma fábula, é uma criação maluca, mas ela é para adulto e ela não contou com o governo do período do Bolsonaro, o dinheiro do governo e tal.
que a gente, eu sou super a favor das leis de incentivo, acho que tem que usar, acho que é uma ótima forma de manter a cultura em alta, e nosso país precisa disso, mas no nosso caso a gente conseguiu financiar por conta própria, a gente está tudo ferrado agora, justamente por a gente ter financiado esse filme do bolso, mas nos deu essa liberdade. Agora é difícil alguém apontar o dedo pra gente nesse momento, mas a gente teve que pensar nisso e foi doloroso, confesso. A gente também teve que tomar cuidado com os nossos elementos de cenário, né? Com as maconhas que iam aparecer no filme. A gente tinha muito medo de usar maconha de verdade, porque depois poderiam ainda vir atrás da gente. Então o pessoal da arte teve que se virar para fazer uns belô incrivelmente iguais, assim, para ficar super crível para os nossos fãs maconheiros não falarem, esses caras aí estão me enganando, isso aí é palha. Então, a gente teve esse trabalho, que foi um trabalho importante. A gente falou com outros seriados brasileiros também, que fizeram esse tipo de coisa. Colocamos o pessoal da arte em contato para eles fazerem props interessantes. E fora os 100 e tantos baseados que a gente teve que enrolar de alfafa no filme, para o pessoal fumar. Caramba, galera, que doideira saber sobre essa situação dos baseados cenográficos, né? E olha que louco, entrar em contato com outras produções também, ou seja, no Brasil já está se criando uma própria expertise, né, para falar de maconha sem usar maconha. Até porque, né, como a gente estava comentando anteriormente, é proibido, e como vocês falaram também, vocês não querem ninguém indo atrás de vocês por conta de ter visto um baseado ou outro no filme, e a gente sabe que por vezes a justiça, ela, né, não está muito afim de saber de onde veio, só vai atrás das pessoas e complica o lado de todo mundo, né? Mas aí, foda, acho super interessante. E assim, vocês tiveram alguma complicação durante as gravações em questão de locação, em questão de pessoas que não estavam envolvidas ali dentro do filme verem o que está acontecendo e não entenderem? Rolou algum caô nesse sentido? Como foi durante as gravações? Eu não me lembro de Não, nenhum caô, eu não lembro de caô não, mas eu lembro de uma das locações que a gente filmou, que também era um hotelzinho que a parte da equipe ficou hospedada, isso no bairro de Formoso, na cidade de São José do Barreiro, que é na base da Serra da Bocaina ali. E eles não sabiam exatamente do que se tratava o filme, estavam curiosos, todo o plantel do hotel, assim. Quando a gente estava terminando a filmagem, acho que eles tiveram uma ideia do que era, porque era gente passando com baseado cenográfico para lá e para cá, e fumaça em todas as cenas, muita fumaça. Teve aquela situação também, Augusto, conta você no... teve a Galeria Prestes Maia, né? A Teve gente, a minha a Prestes gente Maia. filmou a gente filmou uma cena longa de luta do final, assim, na Galeria Prestes Maia, que é ali no centro de São Paulo, ali, né? Descendo para o viaduto do chá do Patriarca. E ali a gente não conseguiu fechar ela inteira, então era uma passagem. De vez em quando a gente tinha que parar e deixar as pessoas passarem. Então ficava ali um monte de gente dando porrada, fumando maconha de mentira e dando porrada, e o pessoal olhando. Aí de vez em quando eles passavam e iam para onde eles tinham que ir, e eles estavam vendo, mas não teve nada mesmo, não aconteceu nada. A gente estava É, bem piano. Assim, como a gente fuma maconha, né, há 40 e tantos anos, escondido, a gente fez o filme meio que nessa. Vamos fazer o filme logo, quando perceberem, já a fumaça já dissipou. inclusive quando a gente estava só com a ideia, a gente manteve ele muito em sigilo, assim. A gente evitou falar. Agora a gente está pondo para o mundo mesmo, mas durante a pré-produção mesmo, a gente não abria tanto. E eu lembrei de uma outra situação que foi legal. A gente estava filmando numa casa antiga, uma casa de uns 150 anos, 200 anos, na Serra da Bocaina, uma antiga casa dos Barões do Café ali. E só que a casa, por ela ser antiga, as madeiras têm frestas. A gente estava fazendo uma cena que era um portal de fumaça, onde o mestre da fumaça, teoricamente, observa o futuro, observa o que vai acontecer. E no andar de cima, o dono da casa, o nosso amigo Lauro, um cara super legal, estava dando banho na recém-nascida dele, assim. De repente tem que parar a filmagem, porque o banheiro dele virou um fumacê só, assim. Então, mas não foi nenhum caô, foram só situações até divertidas, assim, coisas que a gente vai lembrar com carinho, mas nada que nos trouxe muito problema, assim. Caô Poxa, mesmo era cobra cascavel, aranha, escorpião que tinha na mata lá, o resto foi tranquilo. caramba, galera. Que bom saber. E assim, né?
também só aconteceu por conta disso que vocês falaram, né? O know-how de ser brasileiro, tá acostumado a fumar escondido e já ter desenvolvido diversas técnicas para ninguém saber que a gente tá doidão. E, cara, eu queria muito ter passado na gravação dessa cena. Imagina a galera fumando Kung Fusada de um lado pro outro, aí, pô, não sei o quê, aí grava de novo, aí fuma e Kung Fu. Pô, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito interessante. Deve ter cenas incríveis também, inclusive na quantidade de. Que a galera chama daquelas cenas, às vezes, pós-créditos e tal. Isso deve ser uma coisa, porra, muito engraçada de fazer com um tipo de material desse que vocês produziram. E assim, vamos combinar, pelo que eu fiquei sabendo, é um filme que tá gerando, né, tá fazendo fumaça aí ao redor do mundo, né, tá gerando um burburinho, os festivais já começaram a entender e tá de olho. Como é que tá sendo aí? Como é que tá sendo para vocês a repercussão meio que mundial desse filme de vocês? Tá bem interessante. A gente passou por vários festivais já em diversos países. A gente ganhou o prêmio do público de melhor filme ficção da Mostra de Cinema de São Paulo, que é talvez a coisa mais importante que a gente conquistou. E a gente ganhou um outro prêmio super interessante, que é um festival da Tailândia, que é um festival de cinema canábico também, The Amazing Stoner Movie Fest. E a gente ganhou o prêmio deles, que é o Golden Ganja Awards. É um troféuzinho com uma folhinha de maconha super incrível. Então a gente tá... Ainda tem coisa, né, André? Ainda tem chão. Ainda tem um pouco de chão, mas assim, eu confesso que não foi um caminho muito fácil. Por mais que os curadores, programadores desses festivais, a maioria fuma a maioria tem pelo menos não tem resistência ao tema, quando chega na hora de colocar na programação, eles pensam duas vezes, assim. Então a gente foi comendo pelas beiradas, tanto que o primeiro internacional que a gente passou o primeiro que a gente entrou, pelo menos, foi na Califórnia, o que faz sentido, né? Um estado americano que legalizou há muito tempo, né? Depois a gente começou a ter outras confirmações positivas, mas o começo foi um pouco difícil. O fato de passar na mostra e ganhar o prêmio de público, isso foi sensacional. Só o fato de passar um filme de gênero, o nosso filme ele é do gênero de ação, stoner, já é raríssimo um filme como esse. Mesmo se eu tirar o stoner, tirar a maconha da jogada, um filme de Kung Fu brasileiro passar na mostra, eu nunca ouvi falar. Não é comum, é muito incomum eles passarem em gênero. E ganhar o prêmio de público foi excepcional. Então, a gente está torcendo para que isso abra muitas portas, porque a gente levou mais porta na cara desde que o filme ficou pronto. Tanto dos festivais, como dos distribuidores, agentes, assim. O mercado eles piram de cara com a ideia, depois eles esfriam com que tipo de problema que eu vou enfrentar na hora de vender esse filme. Agora as coisas estão mudando. As pessoas estão começando a procurar a gente. Antes era a gente procurando essas pessoas. E vamos ver o que vai dar. Mas está sendo muito boa a carreira do filme, tanto no Brasil quanto fora. A receptividade do público é sempre muito legal. A gente passou no México, e no México foi sensacional. Assim, na Cinemateca Nacional, na Cidade do México, tinha umas 340 pessoas, estava lotado o cinema, e eles, assim, gritando, no final queriam saber de tudo do Brasil. Eu estava com uma camisa do Lula, assim, camiseta do Lula. Mais de um veio querer tirar foto da camisa do Lula, e que isso aí, o caminho é pela cannabis, é isso mesmo. A receptividade no México foi muito legal, assim, mas outros países também têm sido, né? E não era um festival voltado para cannabis, era um festival de cinema de gênero mais voltado para o terror. A gente era o patinho feio do festival e mesmo assim deu tudo certo, foi muito legal. É isso aí, a gente ainda tem mais alguns festivais pela frente e vamos ver se eles vão ajudar mesmo, e inclusive novos prêmios, a vender o filme mesmo, porque a gente agora precisa de ter um retorno financeiro para a gente continuar comendo e fazendo mais filmes, sobrevivendo. Caramba, galera, que bacana. E assim, que interessante, né, conseguir alcançar públicos diferentes, por exemplo, da nossa língua, né? Públicos que não falam português conseguirem se conectar com a narrativa. Óbvio que as referências que já são mundialmente conhecidas são importantes. Óbvio também que a guerra às drogas, ela tem facetas parecidas em diversos países que ajuda a identificação, né, mais língua, algumas questões culturais. Poxa vida, às vezes é algo que
às vezes, quando não é tão bem feito, se torna um impeditivo, né, para o filme conseguir se conectar com as pessoas. Muito interessante saber que isso não está sendo impeditivo para o de vocês. Eu imagino, inclusive, né, se a galera que não é daqui tá curtindo, imagina a galera daqui, né, que vai conseguir se ver ali nos lugares e, né, se conectar com os personagens e tal. Acho foda. Inclusive, queria saber, vocês vão participar de próximos festivais e tal, como é que a galera pode ficar sabendo onde vocês vão estar sendo exibidos nesses festivais e tal, se precisar de uma questão também de votação de público online, páginas de vocês onde vocês divulgam as informações do filme, pessoal? Onde é que a galera pode encontrar isso? A gente tem um site, o site tem informação dos festivais, dos próximos festivais e dos que já foram. É o www.thesmokemaster.com, thesmokemaster.com. E a gente tem também rede social, né, André? Sim, a gente tem o Instagram, Facebook, Twitter, que a gente usa pouco, a gente tem tudo. Só que tudo sou eu e o Augusto, a gente cuida de tudo, a gente não tem uma equipe para isso, então às vezes a resposta demora um pouquinho, mas a gente posta o tempo todo, todos os festivais que a gente for passar, tá tudo lá. No nosso site tem lá um setor de exibições, que apesar dele ter o título em inglês, ele tem como ver em português. A gente está trabalhando para ter uma opção que o link seja o nome do filme em português, O Mestre da Fumaça, mas até o momento a gente não conseguiu resolver isso ainda. Mas e o Instagram, manda o Instagram, é @SmokeMasterMovie. @SmokeMasterMovie, mas se colocar o Mestre da Fumaça no Instagram, aparece. Eu já percebi, por conta dos hashtags aí, ou seja, é bem fácil de encontrar. E a gente tá o tempo todo avisando, a gente vai passar agora no final do mês, ou no comecinho de dezembro, não tem a data ainda, no Rio Fantastique, que é um festival de cinema de gênero, né, no Botafogo, esqueci o nome do cinema. Não tem a data ainda, a gente vai divulgar ali a hora que tiver a data e horário. Em São Paulo. Temos mais uma exibição em São Paulo, do Fenômena, que é no dia 11 de dezembro, provavelmente. E temos também um festival em Goiânia, também voltado para o cinema de gênero, que vai ser também ali por volta do dia 10 de dezembro. É isso aí. Ano que vem tem mais algumas coisas pingando antes da gente estrear mesmo o filme propriamente, em salas de cinema, se tudo der certo, e nos streamers depois. Eu já segui vocês no Instagram e quando tiver exibição aqui no Rio de Janeiro, pode ficar sabendo que eu vou fazer de tudo para estar lá. Ainda vou arrastar meu amigo Gustavo do Cannabis Monitor para ir comigo, porque ele também não fica de bobeira. Filme bom é assim. E outra coisa, já teve alguma sessão aberta onde a galera pudesse fumar enquanto assistia? Rolou essa parada? Ainda não rolou. Ainda não rolou. Mas, ó, tem gente fazendo de tudo no cinema. No escuro do cinema, tem gummy bear envolvido, né, edibles, os comestíveis, tem aquelas canetinhas, tem de tudo. Eu não sei de nada, eu não vi nada, ninguém me falaram. A gente só ouviu falar. E na realidade, teve mais de uma sessão que vieram perguntar: mas a gente pode fumar um? Eu não sou o dono do cinema, só fiz um filme. Provavelmente, acho que não pode fumar em ambiente fechado. Mas e a gente terminava dizendo: mas se eu sentir o cheiro durante a sessão, eu vou me emocionar. Eu vou me emocionar. Então, assim, a princípio a gente não fez nenhuma sessão ao ar livre ainda, e nem num ambiente friendly, amigável com cannabis, com maconha. Vamos ver, a gente vai para a Argentina agora, na semana que vem. A gente tem duas exibições na Argentina, que a gente esqueceu de falar, inclusive. Na segunda-feira agora e na terça. Durante o Rojo Sangre, que é um festival de gênero lá. A gente vai passar no Multiplex Belgrano, que é um cinema super legal lá. Dentro do cinema, acho que não pode fumar, mas pelo menos na porta, o antes e o depois deve rolar. Aqui em São Paulo rolou muito antes e depois. Isso eu tenho certeza, eu participei e vi, inclusive. A galera de São Paulo gosta muito, pô. Mas aí, interessante, hein? Interessante. Eu acho que assim, dá pra estourar aquela tronca cabulosa, depois entrar pra assistir, se manter chapado ali, até porque o filme vai te chapar junto, né? Você vai ali ampliando a onda e depois, quando terminar também, torra outro pra, né, digerir toda a informação ali marcial e canábica que você acabou de consumir. Só que assim, tem essa questão também, né, salutar. O ambiente fechado, né, não pode fumar
por diversas questões de saúde mesmo, né? Mas eu não sei, né, se é, às vezes um termo, né, com a galera aceitando, pipipipopopó, e a gente sabe também que não impede a galera de ter os comestíveis e de também, não sei, vaporizador, que está em alta pra caramba também, inclusive uma ótima opção para redução de danos, mas é isso, se alguém fez, eu não sei, se eu vou fazer, também não garanto. Mas saindo agora um pouco do filme, mas ainda no filme, né? Porque eu quero falar um pouco sobre vocês e sobre essas referências de artes marciais que vocês têm. Não só a arte marcial, mas também a arte marcial com a cannabis envolvida. Né? Como é que começou assim? Para vocês, o que veio primeiro? A cannabis ou as artes marciais? Para mim foi a cannabis. Eu fumo muito antes de eu praticar arte marcial. Eu comecei arte marcial já com uma certa idade, não foi jovenzito, assim. Cheguei a fazer uma coisa antes, mas nada muito sério. Mas a paixão por arte marcial foi grande, tão grande que eu, quando eu ia para a China, eu morei um tempo na China, eu ficava lá um tempo que precisasse sem fumar maconha. Quando voltava, tava tipo, qualquer bequinho já batia super forte. Mas a primeira paixão foi a cannabis, a segunda foi as artes marciais. E a gente acabou misturando tudo. Uma hora a gente passou a treinar junto, o André começou a me treinar, ele é o meu professor, né, de Baguazhang, e, cara, uma hora a ideia veio, naturalmente, Mystic Flowing in the Air. Caraca, que Foi... maneiro. Tu treinava com ele, então, e assim que começou a amizade de vocês e assim que veio a ideia pro filme? Não, na Não, realidade a gente é amigo de faculdade, então a gente se formou, sei lá, Ah, sim. 99, 2000 ali, já era brother. Mas não trabalhava junto, só fumava um beck junto. Trocava figurinhas né, quem gosta de cannabis, tem muita figurinha para trocar. E aí, em um certo momento, ele me intimou para dar umas aulas para ele e a gente começou a treinar junto. Mas foi bem como o Augusto falou, foi Mystic Flowing in the Air. A gente é, evitava fumar antes do treino, não vou dizer que não fumava, principalmente o Augusto. eu já Mas, chegava torto. mas pós-treino rolava lá uma fumacinha para aliviar a musculatura, assim, que é super bom, inclusive. Pois é, um dia a gente cuspiu a ideia, paramos de treinar e começamos a fazer um filme, até não temos que voltar a treinar agora. E a gente foi atrás das referências, né? Depois que a gente teve a ideia mesmo do filme, a gente começou a assistir filmes chineses antigos, fez um cineclube. A gente passou um ano praticamente toda segunda-feira assistindo um filme diferente de Kung Fu, de Hong Kong, de Taiwan, da China. Filme de Kung Fu com terror, com comédia, clássico. A gente assistiu bastante filme para a gente ter um pouco mais de referência, porque a gente é fã de Bruce Lee e tal, mas é uma cinematografia muito vasta. Então a gente teve que estudar um pouco ela para a gente escrever um roteiro direito, né? E Caramba. essa mistura cannabis e China, vamos dizer assim, né, que a base do Kung Fu vem de lá, ela de certa forma é supernatural, né? Porque uma das primeiras passagens, escritos que você vai encontrar de maconha vem da China, né? 3.000, 4.000 anos, ela já era utilizada amplamente na medicina e não duvido que utilizada em outras situações, assim. Tem inclusive uma deusa da China que aparece nos afrescos lá, que seria uma deusa atrelada à maconha, ela sempre aparece com a plantinha, e isso também é milenar. Então, quando a gente começou a criar o estilo da fumaça, que é um estilo baseado nos hábitos do maconheiro, foi meio natural, assim, o encontro das duas coisas, assim. As artes marciais que inspiram o estilo da fumaça, quase todas têm como sua base o relaxamento. O praticante tem que estar relaxado, a tensão é lenta, a tensão trava, não solta as articulações. E isso também tem muito a ver com cannabis. A gente foi descobrindo a similaridade durante o processo, assim, foi foi até fácil, assim, né? Foi natural esse encontro entre a China e a cannabis, apesar que é um país onde ela não é mais aceita, não é legalizada, mas tirando isso, assim, deu tudo muito certo. Caramba, gente. É muita informação interessante. Eu fico com vontade de perguntar 1 milhão de coisas e, pô, tô torrando esse aqui, aí vez ou outra a pergunta vai, a pergunta volta na minha mente. Mas você estava falando sobre a cannabis e a China, né? E essa ligação milenar. Se eu não me engano, rola esse fato, né? De que
o primeiro registro, né, o primeiro documento, que foi uma enciclopédia botânica datada de 3.000 anos atrás, esse primeiro registro era de onde hoje em dia é a China, né, do império que acontecia ali na época. Foi a primeira galera a registrar, colocar assim escrito: ó, usamos sementes de cannabis para tal coisa, não cannabis, né, mas como chamavam na época lá do império deles. E, pô, olha quanto tempo, né? Vamos combinar, não sei, antes até de Cristo, com todo respeito, mas antes até de Cristo. E o que eu ia perguntar também para vocês, pô, que laboratório interessante ficar segunda-feira assistindo filmes de Kung Fu. Pô, isso é muito maneiro, galera. Inclusive, eu vou pedir para vocês deixarem uma indicação de algum desses filmes aí que vocês achem interessante, para a galera que tá ouvindo a gente poder também dar uma marolada, parar segunda-feira em casa, apertar o baseado e pensar: pô, vou assistir aqui o filme que os amigos que fizeram o filme indicaram para nós. Indica aí cada um filmezinho, se puder, pra galera já poder estar ambientada com a parada. Eu indicaria um que eu gostei muito, que é o Espadachim de um Braço Só, The One-Armed Swordsman. Muito bom, filme clássico. Com esse nome não tem como ser ruim, mano. Muito foda. É um dos meus prediletos também, eu tava pra indicar esse, assim. O Bruce Lee, que todo mundo conhece, ele fez poucos filmes, né? Mas tem um especificamente, que eu acho que eu acho mais interessante dele, que o Bruce Lee tá mais irado, assim, ele tá mais puto da vida, que é o Fist of Fury. Você lembra o nome em português, Augusto? Não. O Punho do Dragão, talvez. Ele não é aquele clássico que ele vai pra ilha e encontra os lutadores, nem é o da Torre. É o anterior a esses dois. Para quem não assistiu, vale muito a pena assistir. O Drunken Master também não dá para fugir, nossa principal referência, assim. E tem um que eu acho muito interessante que demonstra a liberdade do gênero de filme de Kung Fu, porque a gente começou, isso foi a maior descoberta desse período de laboratório, que o gênero Kung Fu é muito amplo. Eles têm uma liberdade que não segue o código comum dos roteiros americanos, a quebra, que o personagem fica grande. E eles misturam tudo, tudo mesmo, assim. Vai ter desde de Kung Fu com pornô, Kung Fu com terror, Kung Fu com comédia, que é bem comum. Eles têm uma aceitação dos outros gêneros. E tem um filme específico que conta a história do o Kung Fu do morto, Kung Fu do morto-vivo, vamos dizer assim. Não é um zumbi. É um estilo de Kung Fu que, teoricamente, eles usavam para hipnotizar os mortos, para os mortos voltarem para sua cidade de origem e morrer em paz na sua casa. Isso vem de uma lógica chinesa centenária, se vacilar milenar, que a pessoa tinha que morrer onde ela nasceu, morrer no seu lugar de origem, não podia morrer longe. E para voltar para casa, ele tinha que voltar de pé. Então os mortos eram parcialmente mumificados e eles passavam pelos vilarejos de pé, então parecia que o morto estava vivo. Ficava essa imagem no inconsciente coletivo. Assim. E esse filme pega isso e extrapola e cria um estilo de luta do morto. Vira para entrar no caixão, sai do caixão de uma vez só. É o Kung E Fu do Morto Muito Louco. É um filme muito engraçado, eu muito estou tentando interessante. lembrar o nome também desse. Esse nome me escapou. Eu acho que é o Spiritual Boxer, talvez. Spiritual Box. Eu posso lembrar o nome depois, eu passo, não vou conseguir lembrar agora o nome desse exatamente. Mas são algumas das referências. Assim, o Five Venom, 5 em português também não sei. Five Venom é o nome em inglês. Em português, não vou lembrar. Tem os clássicos, né? A 36 Chamber of Shaolin, que é super. O Wu-Tang Clan, que você citou, fez um disco em cima desse filme. É sensacional, acho que vale muito a pena Grande ver disco, também. inclusive. Fica aí também de dica pra galera. 36 Chambers, pelo amor de Deus, que obra. E como eu falei no começo, o menino gostava muito de filme assim, né? E fumar maconha também. Então aí, caraca, eles tinham que assistir o filme de vocês, brother. Seria genial, cara. Assistindo o filme de vocês com baseadão. Vamos Eu, providenciar essa parada, pô. Puta, seria genial. Eu fico sempre tagueando eles para ver se eles olham lá. O que é curioso até porque o Wu-Tang Clan, o Wu-Tang, tem algumas maneiras de entender o termo, mas uma das referências que eles fazem é a montanha Wu-Tang. E teoricamente, pelo menos eu não acredito muito nisso, mas uma das linhagens possíveis para a origem dos estilos que a gente se inspirou para fazer o estilo da fumaça, eles todos provêm de uma montanha que chama Wutang na China, que é uma montanha onde a base é taoísta, e tem vários filmes que tem Wutang contra Shaolin, isso era super comum.
Então foi uma das coisas que inspiraram o Wu-Tang a criar essa banda, né? A criar esse grupo. Gente, tipo assim, a história deles, né? Pesquisei, eu sou bastante fã, pesquisei uma época na internet, e meio que Uhum. parece que eles iam pra casa do, se eu não me engano, do RZA, que, Hum. né, ficavam fumando maconha lá, e aí ele começou e os moleques ficavam fazendo freestyle. Os moleques do grupo ficavam fazendo freestyle, um zoando o outro e tal, até que ele falou assim, quer saber? Vou gravar essa porra. Ser moleque rima bem, bando de doidão, a gente ficar aqui só fumando maconha e vendo Kung Fu, vamos botar essa parada pra funcionar. E aí ele fazia os beats, botava o beat rolando, e aí todo mundo rimava. Só que só ficavam os melhores que rimassem na faixa. E aí virava meio que essa disputa, né? Essa luta, né? Quase que um Kung Fu Uma entre eles, luta. só que nas rimas. Quem vai ficar na música? Quem rimou melhor? Eles ali discutiam, não, pô, de fato, nessa aqui, porra, não sei quem, o Method Man quebrou, ou Dirk Bastard quebrou também, não sei o que. Aí vai montando a parada. Porra, como é que vai dar errado? Sei lá, 7, 8 MCs que rimam muito, disputando ali. Acabou. Aí fizeram um 36 Chambers da vida. E muito interessante essa questão da montanha Wu-Tang. Olha como os caras É, também já surfam, né? Já embebido em referência. não, e uma coisa curiosa também que acontece é que esses estilos, esse apreço da cinematografia de Kung Fu na América, que depois chegou até no Brasil, que passava na Bandeirantes, ele vem por conta dos VHS mesmo, né? Que eram as fitas mais baratas, as distribuídas. Se produziu, sei lá, por volta de acho que 1.800 longas, no período áureo dos filmes de Kung Fu lá em Hong Kong, Taiwan. E esses filmes estavam parados nos anos 80, o público já tinha assistido, o período áureo já tinha baixado, já não estavam produzindo tantas longas, e esses filmes encontraram um prato cheio no mercado de VHS americano, era barato para eles, as distribuidoras compravam 100 títulos e vendiam eles por um preço muito em conta e popularizou muito rápido, assim. Foi uma febre, assim, e fez sentido todo mundo se empolgar e se juntar os próprios. No reggae também tem uma grande influência. Os dub, o próprio Lee Scratch Perry tem músicas que cita Kung Fu, cita filmes de Kung Fu. É muito, muito legal essa conexão entre essas culturas, assim. E o Bruce Lee, ele era um conhecido maconheiro, né? Ele gostava muito de haxixe, ele usava para treinar, ele achava que expandia a mente, que relaxava o corpo. A gente tem até uma frase dele no filme, né, que ele chegou a falar mesmo, que a maconha abre a consciência dele e tal. Ele era realmente um conhecido maconheiro, usava para as dores, usava para recreativo, etc. É o back de uma polegada, né? Caralho aí. Porra, tu imagina o baseado do Bruce Lee, meu brother, para deixar ele como água, tá ligado? Que isso? Esse eu Be queria, Smoke, esse, my friend. porra, eu queria ter fumado um com ele, cara. E Be assim, Smoke. que, A gente fala no filme também. É a frase célebre transformada em fumaça. Be Smoke, my friend. caralho, na moral, Bruce Lee não deixa de me surpreender mesmo após, né, tudo que ocorreu. E assim, já falamos de filme de Kung Fu, agora vamos para o outro lado, né? Para a outra parte aí dessa mistura, que são os filmes de stoners, né? Os filmes de doidão, os filmes da galera chapado. Vocês também, obviamente, nesse laboratório, como vocês falaram, vocês revisitaram e assistiram esses filmes. Vocês têm alguns que vocês gostariam de indicar para a galera que está assistindo a gente, algum que vocês acharam legal, algum um pouco menos conhecido? Conta pra gente aí filmes de stoners. Que vocês acham? Qual vocês acham que é legal? Olha, pra ser sincero, os filmes de Stoner a gente tinha assistido já pra caralho, a gente não precisou ver de novo. A gente já tava com eles na cabeça. A gente ia continuar o Cineclube, mas não precisou. Eles estavam muito frescos ainda na memória, mas basicamente vocês precisam assistir o The Big Lebowski, talvez um dos mais interessantes. Nem é tão um stoner movie, mas que é dos irmãos Coen. E aí o Cheech Chong, né? Up in Smoke, realmente é um dos mais icônicos. Pineapple Express. Tem um filme bem velho do Dave Chappelle, eu não vou lembrar o nome, que tem o cara do sofá e que ele fica vendendo uma maconha que ele pega do laboratório. É muito vasto mesmo esse mundo do filme de maconheiro.
Acho que o Augusto falou a real. Tem menos filmes, né? Foi menos produzido, assim. Tem, obviamente, os Cheech Chong que não dá pra fugir, assim, que são super divertidos. Eu gosto muito de um filme que eu tô tentando lembrar o nome em português. Eu acho que em inglês é Dazed and Confused. Você lembra o nome em português desse filme, Augusto? Picardias Estudantis. Um Não, não é clássico. Picardia Estudantis. Não. Picardias Que tem esse Estudantis. problema. O cinema, quando chega no Brasil, as traduções podem ir pra qualquer lugar. Não, as traduções Então, aqui, gente, são muito doidas, é uma brisa só. Mas picardias estudantis, isso é muito interessante também. Um clássico. não, é super legal o Picardia Estudantis, mas eu acho que não é o filme que eu falei. Mas, de qualquer maneira, é um bom filme também. Esse passava na TV nos anos 80, né? O que eu tô falando Passado. é mais atual, Augusto, é do final dos anos 90. E eu acho que é Dazed and Confused. Essa é a música do Led Zeppelin, né? Tem ainda o que você se vestiu lá, esqueci o nome agora, que era o seu... Sim, o Fear and Loathing, Medo e Delírio. Não é um stoner movie, mas é um filme que flerta com a licergia, com a liberdade, é total antiproibicionista, apesar de ser O, exagerado e eventualmente um mau exemplo, mas o Medo e Delírio é muito legal, com o Benício Del Toro e o Johnny Depp, ele também é super legal. esse filme é bem legal. Eu vi ele sob influência de substâncias e, assim, não esperava, né? Já tinha sido um pouco brifado sobre o filme, mas quando eu vi pra onde foi, eu pensei, meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Medellín Las Vegas, fica aí, galera, também. Não é tão da maconha assim, mas também tá tudo ali, tá tudo ali. Tem pra todos os gostos. É bem democrático nesse sentido, né? Ah, eu gosto de não sei o quê. Tem. Ah, eu gosto de outro não sei o que ele tem também, foi junto. Aí tu fica, caralho, meu irmão, onde é que esse jornalista doidão vai parar? É isso aí. Vale muito a pena, galera. E assim, agora quem tá ouvindo a gente já tem diversas e diversas indicações para marolar aí as próximas semanas e essa parada, né? Adentrar uma cultura nova. Como a gente comentou, é uma linguagem muito diferente, né? Tipo assim, desde a escrita diferente, que já leva a uma formação de raciocínio diferente, a na hora de você transformar esse raciocínio num roteiro, né? Num livro. Então, é toda uma visão que faz com que você abra muito, expanda muito sua consciência, né? E achei foda a informação sobre a questão dos VHS, né, cara? Se não tivesse barateado, não teria democratizado e, assim, não teria influenciado tanta gente como influenciou, né? Olha que efeito borboleta louco, né? Uma pequena medida, pum, faz com que crie todo uma nova cultura cinematográfica. É isso aí. O Bruce Lee mesmo, ele é um dos poucas celebridades que ficou realmente famoso, virou lenda depois de morrer. Ele era famoso e tal, mas a lenda do Bruce Lee aconteceu mesmo depois da morte dele. E com certeza esse movimento de popularizar esse tipo de filme ajudou muito a mística do Bruce Lee que tem até hoje. Ele não perde, né, a mística. Mas realmente ele é uma das poucas celebridades que ficou famosa apenas depois de morrer. Modernos, né? É, Celebridades modernas. e assim, quantos gênios aí não foram também agraciados com serem conhecidos né, num tempo póstumo, né? Acontece também. Hoje em dia, os tempos modernos da superinformação, eu acho que estão diluindo um pouco essa possibilidade, né? Porque está todo mundo sendo filmado a todo tempo e as interações acontecem tudo muito rápido, né? Mas é isso. Que bom que foi reconhecido, né? E que bom que houve a expansão desses filmes e de todo esse arcabouço de países tão interessantes e civilizações tão antigas, né? Vamos combinar? Tipo assim, olha quanto tempo os caras tão no mundo, brincando de sociedade. Desde que inventaram o papel, tem notícia sobre maconha. Já tinha o que enrolar. Exatamente. Já, pô. E tipo assim, eu fico pensando, quem deve ter sido a primeira pessoa que teve essa ideia, tá ligado? Tipo assim, porque eu entendo, tem aquela questão da aromaterapia, né? O pessoal já queimava erva para usar as fumaças de diversas plantas, só que alguém pegou a flor da maconha para fazer isso. Quem foi esse gênio, né? Fico pensando assim, quem foi essa pessoa? Eu gostaria de, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Eu acho É que o xamã, né? deve ter sido parecido com o Hoffman, assim, no caso do ácido, né? Um acidente mesmo. Ele foi fazer uma defumação de uma casa, estava acostumado a usar uma erva, não tinha,
pegou a outra, que já, sei lá, era até tão cheirosa quanto, e terminou a defumação doidaço. E eu só imagino isso, acho que não tem outra alternativa. Foi um acidente, com certeza, de percurso, e um acidente ótimo, né? Tanto que É agora a gente coisa tá de aqui. xamã, isso é coisa de xamã, de índio, de gente que percebe a natureza, né? Você vê como a natureza é importante para tudo, né? Você prestar atenção na natureza, foi assim que descobriram que a maconha dava barato. Foi prestando atenção. E com certeza um xamanismo envolvido. E a maconha realmente cresce fácil na China. Você encontra, se estiver no sul da China ou no oeste, assim, você encontra com frequência na rua. Eu não dei sorte de encontrar nenhuma florida, senão eu teria dado um jeito de fumar. Mas eu encontrei, não foi pouca planta nas estradas, assim, você via moita de maconha. Não sei nem que espécie que era, assim, mas, ou seja, é presente no território dele, sempre esteve presente. Assim. Além da semente, é amplamente utilizada em medicina, né? Tanto para fazer aurículo como para consumir mesmo. A maconha é uma planta que existe em todos os continentes, ela tem em todo o planeta, tem espécies diferentes. Ela é uma planta que está no mundo todo, desde antes da gente ser gente. Então, galera, nesse sentido também, como vocês acham, a gente, né, obviamente, falando aqui do Brasil, partindo de um princípio de ilegalidade, né? Como vocês enxergam que o filme de vocês vai impactar a sociedade? Qual é o objetivo de vocês nesse sentido de uma luta que é travada, né? Que é a luta pela legalização. Como vocês acham que vai impactar aqui no Brasil e como vocês gostariam que impactasse ou que vai impactar? Eu gosto de pensar o Mestre da Fumaça como um certo cavalo de Troia, sabe? A pessoa vai começar a assistir um filme de ação, ela sabe que tem maconha no filme. E no final do filme, ela se divertiu mesmo quem não fuma. Aconteceu mais de uma vez, assim, se divertiu e desmistificou um pouco, porque traz para esse lugar de uma coisa comum. É normal, todo mundo fuma ou já fumou ou conhece quem fuma. E como o Augusto falou antes, e essa pessoa vive em sociedade, cria coisas, trabalha, treina, faz exercício físico, entendeu? Eu acho que o nosso filme não é tão explícito como a gente coloca isso, apesar de tem frases, tem uma frase ou outra do mestre que é explícita, como que isso pode ser ilegal no mundo. Isso é dito de uma forma mais explícita. Mas, no geral, a lógica que fica é que é normal, é comum, não tem por que ser ilegal, é uma coisa, é leve, é quase para a família toda, não estou falando que tem que ser para o menor de idade, é para cima de 18 anos, é para adulto, mas é para todo mundo, né, num certo sentido. O filme coloca isso. E eu falo Cavalo de Troia porque a pessoa foi ver um filme de ação achando que ia dar umas risadas de uns maconheiros que fazem besteira, sendo que o nosso filme não aponta para esse lado. O nosso maconheiro cria, luta arte marcial, é inteligente, acha soluções. Então, trazer a maconha dessa forma, de uma certa sutileza, assim, é ingestar mais uma informação numa futura abrandamento da lei, numa futura legalização, que é o que a gente deseja, né? Nós somos médicos, somos engenheiros, sabe? Somos pessoas funcionais. Nós não somos bandidos, nós não somos, né? O maconheiro precisa sair do armário. A gente tem que lutar por isso. Como todas as outras, vamos dizer, minorias, têm que lutar também pelo seu espaço. A gente precisa sair do armário mesmo. Até o termo maconheiro é um termo pejorativo no Brasil, né? A gente precisa lutar contra isso. O filme tem um pouco disso. Ele não é um filme panfletário, assim, mas ele fala bastante do maconheiro funcional, uma pessoa que vai fumar maconha e vencer a sua luta diária da vida. Caraca aí, que foda. Na moral. Papo reto. Papo retíssimo. Eu acho que uma das melhores maneiras de a gente inserir uma ideia é justamente sem esfregar ela na cara. E assim, tornando algo que a gente vê todo dia. Que né, nós não só somos, como temos amigos que são maconheiros funcionais. Como vocês falaram, todo mundo conhece alguém que fuma umzinho, e se a pessoa for parar para analisar, é uma pessoa funcional. Então, é um jeito de inserir uma história ali para que gere aqueles segundos de reflexão e várias vezes essa reflexão leva ao ponto do cara pensar, pô, para que eu tô
disseminando um discurso preconceituoso com relação a isso, se eu acho tão interessante essa cultura. E às vezes até abrir a cabeça a ponto de, maior de idade, obviamente, experimentar a substância para saber se gosta ou não. Ninguém é obrigado a gostar, mas eu acho que experimentar é sempre interessante, né? Para você ter aí mais poder argumentativo para entender o que a substância faz ou não faz. Não é não? É isso aí, cara. A gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar tentando fazer a sociedade entender que o maconheiro não é bandido, que o maconheiro não é outcast, não é, sabe, sujo. A gente ainda tem muito disso no Brasil. É muito pejorativo ainda o termo. E as pessoas acham que é realmente só bandidagem. Tá bem longe de ser isso, bem longe. Nem é a droga preferida do que você, sabe, imaginaria o que é a bandidagem. E a guerra contra as drogas a gente sabe que é uma falácia, né? Primeiro que nunca foi uma guerra contra as drogas, foi uma guerra contra quem não tem poder aquisitivo, ou seja, contra os pobres, contra os pretos, contra uma série de populações que são vulneráveis. Então, e no fundo, o nosso filme trava uma guerrinha contra a hipocrisia, eu acho. É mais uma ferramenta contra a hipocrisia, porque tornar a maconha ilegal, não é difícil encontrar um bom documentário que conta a história, da onde veio a pressão norte-americana, o algodão, a questão do racismo. Então, assim, é urgente a gente tornar legal a maconha de volta, né? Como ela deve ser, é uma planta natural, não tem nenhum problema. E eu pessoalmente sou a favor da legalização de todas as drogas, mas é uma posição muito pessoal minha. Eu também não sou um especialista no tema, longe disso. Mas a grosso modo eu acho que o principal é acabar essa hipocrisia. A gente vive numa sociedade extremamente hipócrita, onde a pessoa fuma escondido e na hora de falar publicamente ela é contra a maconha, contra a legalização. É um absurdo. Isso vale para várias outras questões, assim, mas hipocrisia é uma calamidade que a gente tem vivido no Brasil assim nos últimos anos. A gente passa metade da vida escondendo que fuma maconha dos pais e a outra metade escondendo que fuma maconha dos filhos. Essa é a verdade do brasileiro. Caramba, tá aí. Verdade. E assim, eu acho que também, até no aspecto bem pragmático, né? Que a pessoa vai parar para assistir o filme de vocês, vai ver um filme sobre maconha, de maconheiro, super bem feito, e aí já cai por terra também o argumento de que maconheiro é vagabundo, né? Porque se fosse vagabundo, não fazia um fucking filme, tá ligado? Não foi fácil, não. É um super trabalhoso, caro, e teve que pensar muito. Realmente não é uma coisa fácil de fazer. E se o filme servir para isso de cara, só o fato dele existir, eu acho que ele cumpre esse papel. Você tem toda a razão. Esses dois maconheiros aí, sem apoio de grandes patrocinadores, conseguiram executar esse filme aí que está passando pelo mundo, ganhou a Mostra de São Paulo de público ali, saindo nos jornais, entendeu? Então é super legal a gente quebrar isso aí e mostrar que é possível. Que venham outros, inclusive. Nossa, muito foda, manos. E vou perguntar, perspectivas aí pro futuro, né? Vocês já falaram de alguns lugares que vai passar, mas perspectivas aí pro futuro, de assim, lançamento mesmo nos streams, na internet, nessas questões. Como é que tá essa situação? Nosso desejo agora é, por volta de abril do ano que vem, entrar em cartaz no cinema. A gente está pleiteando alguns editais públicos, agora para distribuição a gente está indo para esse lado mesmo, junto com uma distribuidora do Sul, que é a Lança Filmes, que topou, juntou na barca com a gente e está indo atrás de grana. É uma distribuidora pequena, não entrou com dinheiro, nada disso, como é muito comum no cinema, então está indo para um caminho alternativo, mas a ideia é entrar em cartaz, provavelmente em algumas cidades, não mais que 5 no começo. Se o público cooperar, começar a frequentar o cinema, que as pessoas não estão indo muito no cinema, né? Aí a gente provavelmente vai conseguir abrir para outras capitais. E então isso eu imagino entre abril e junho é um período de cinema. E logo na sequência a ideia é sim fechar com algum streamer. A gente está conversando com eles, a gente não fechou nada ainda, por vários motivos, até porque a gente está insistindo nessa ideia de passar no cinema. O filme funciona muito bem na tela grande. E agora é aguardar, torcer para que os ventos nos ajudem. E quem estiver ouvindo esse podcast, quando o filme entrar em cartaz, por favor, chame os amigos, leve a sua família canábica, fuma um antes, fuma um depois, come uma pipoquinha para cuidar da larica e divirtam-se.
É isso aí. A ideia é a gente fazer continuação depois. Esse filme tem que dar certo, bastante certo, comercialmente mesmo, para a gente fazer uma continuação, um prequel, sequel, spin-off. A gente quer continuar a carreira do Smoke Master, da ideia do Smoke Master, e a gente quer começar a nossa carreira de cineasta mesmo. Estamos lançando nosso primeiro filme, queremos fazer outras coisas juntos, separados. A ideia do futuro é continuar como Mestre da Fumaça, fazer ele elevar nossas carreiras para a gente chegar longe aí no cinema nacional. Está precisando, né? Tá precisando de um sopro novo de vida. Tá precisando de um sopro, uma baforada, né? Precisando de uma baforada, se posso dizer assim, nesses termos. E acontece, galera, que é isso. Os maconheiros, no primeiro filme deles, estão ganhando o mundo e daqui a pouco vão estar nas salas de cinema aí para todo mundo poder assistir, beleza? Então você que está ouvindo a gente, por favor, já segue os caras, já vai no site também, já se aprofunda para quando tiver disponível aí para você ver, você já está, né, com todo esse engajamento embasado de uma maneira bem chapada para poder curtir esse um marco, né, pessoal? Um marco, o primeiro Stoner Movie brasileiro. Então é parte da história. Vocês já entraram para a história, né? Isso é muito foda. Parabéns, parabéns de verdade. Todo sucesso no futuro aí, que venham mais, que venha o 2, o 3, que acho que o pessoal vai gostar e vai chegar junto, galera. Parabéns pra caramba. Queria deixar para vocês aqui o tempo para as palavras finais. Se quiserem comentar mais alguma coisa, conversar mais alguma coisa, a palavra é de vocês. Eu queria só fazer uma pequena correção. A princípio, a gente entende que a gente é o primeiro longa Stoner Movie do Brasil, o primeiro longa-metragem Stoner Movie do Brasil. Eu cheguei a ver online, pelo menos, uns 2 ou 3 curtas-metragens que são Stoner, bem Stoner, inclusive. Eu não lembro o nome deles agora, se a pessoa der uma pesquisada, o público consegue ver e dar umas risadas por aí. Mas como longa-metragem, ou seja, um filme que atinge um público diferente, assim, porque curta-metragem acaba não tendo uma carreira muito ampla de público, né? O primeiro longa, aparentemente, somos nós mesmos. Super legal. Eu acho que eu vou repetir o que eu falei antes. Quem gosta do tema, quem preza por um mundo um pouco mais livre, um pouco menos hipócrita, um pouco mais com um cheiro bom, um cheiro de flor, vá assistir nosso filme. Ajude o cinema nacional como um todo, ajude o cinema independente e, por que não, ajude o cinema stoner brasileiro. A gente adoraria que os maconheiros se unissem e pudessem participar desse momento. Ano que vem o filme vai estar por aí, vai estar em exposição, ou num cinema ou num streaming, mas a gente depende do público. E para que isso continue, a gente precisa mesmo desse engajamento das pessoas. Um engajamento que vai um pouco além do Instagram. O Instagram é ótimo, tem ajudado muito, mas agora é sair de casa, ir no cinema, ir na porta do cinema, agora não, é ano que vem, né? Ir na porta do cinema, aí sim tiro uma foto na porta do cinema, fui ver o Smoke Master no cinema, me diverti, e isso vai possibilitar que o filme atinja mais pessoas e vai permitir que muita coisa aconteça. Acho que vem muita gente nesse bonde aí, não é? Eu e o Augusto somos só uma parte, assim, tem muita gente que ajudou a fazer esse filme. O cinema é uma arte coletiva, é equipe enorme, todo mundo topou participar do filme com pouco dinheiro, porque gostava do tema, mesmo quem não fuma gostava da possibilidade de brincar com isso. Então a gente é extremamente agradecido ao elenco e à equipe, é muita gente mesmo, o elenco é enorme, assim, tem, somando alguns personagens menores, a gente chega a quase 60 pessoas, assim, é muita gente. E todo mundo topou porque gostou da ideia, assim. Então, que venha esse bonde, que venham outros bondes e saiam do armário, maconheiros. É isso aí. Faço as palavras do André, as minhas palavras. Queria agradecer o Cannabis Monitor essa oportunidade da gente falar com o público direto, nosso nicho, nosso público fiel, que vai morrer fumando maconha e, se tudo der certo, vai assistir ainda muitos Smoke Masters por aí. Muito obrigado a vocês, um trabalho importantíssimo que vocês fazem. Obrigado à Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que, sem querer, colocou a gente junto. A gente ficou muito honrado de poder colaborar com esse projeto antiproibicionista do Brasil, de como a gente pode, né,
ajudar a legalização no Brasil acontecer, que é uma luta longa e é uma luta que vai continuar. Vamos ter que continuar lutando. Galera, é a gente que agradece. Muito obrigado, primeiramente, por terem se colocado para fazer esse filme, por todo o trabalho e por estarem desse nosso lado na luta, né? Estamos todos juntos e é isso. Você que está escutando a gente, cara, um filme sobre um maconheiro igual você, que fuma e vence também as adversidades da vida e luta aí contra o dia a dia e essa sociedade careta. Então, vai lá assistir que com certeza você vai curtir. Meus agradecimentos demais para vocês, galera. Muito obrigado também sempre a galera do Cannabis Monitor que permite, né, esse nosso podcast continuar acontecendo. Você que escutou até aqui, por favor, compartilhe esse conteúdo com o pessoal que gosta de torrar aquele, ou com quem simpatiza também, por que não? Assim a gente vai lotar os cinemas aí para assistir The Smoke Master, beleza? O Aperto Rec vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima ocasião, trazendo mais entrevistas sobre conteúdo canábico. Eu sou Macanã e eu tô indo nessa. Valeu! Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus back, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva em mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Que um pedaço de mim clona. O beat é do Santos.